Totó. We are not in Kansas anymore. Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre o livro O Mágico de Oz. Bom, O Mágico de Oz conta a história de Dorothy Gale, que é uma garota, uma criança na verdade, né, que aqui os críticos meio que tentam entender que tenha 6 anos de idade, mas em nenhum momento da história é dito a idade dela. Bom, ela é uma órfã que mora com seus tios e seu cachorro chamado Totó, só que numa fazenda, né, no interior do Kansas. Só que um dia um ciclone acaba chegando para a região e ele acaba se instalando, né, o centro dele acaba se instalando no meio da casa da Dorothy. Então os tios dela conseguem, enfim, entrarem no porão que era tido como um abrigo deles para essa tempestade. Só que a Dorothy não, porque ela vai atrás do Totó, que ele foge ali no momento. Então ela acaba sendo levada junto com a casa pelos ares com o ciclone. E esse ciclone acaba levando a Dorothy para a Terra de Oz. Chegando lá na Terra de Oz, ela conhece a Glinda, que é uma bruxa do norte, uma bruxa boa do norte. E essa Glinda acaba explicando pra ela a situação dela. Ela chegou ali com a casa, e a casa onde ela estava acabou caindo em cima da bruxa malvada do leste. E, enfim, ela conseguiu matá-la. Então a população que era escravizada por essa bruxa má acaba sendo muito devotada, né, a Dorothy. E eles acabam concedendo um desejo pra elas, uma realização de um desejo pra ela. Acaba que a Dorothy, ela fala ali que ela só quer voltar pro Kansas, só quer voltar ali pra tia Anne, ela só quer voltar pra casa. E a Glinda acaba explicando pra ela que ela deve ali chegar até o Oz, né, conhecer o Oz e pedir pra ele que ele é o grande mágico da Terra de Oz e que ele certamente ajudaria ela a voltar pra casa. Só que pra chegar à Cidade das Esmeraldas, a Dorothy tem que passar pelas estradas de tijolos amarelos e que, enfim, ela iria passar por várias aventuras e aventuras muito sombrias que ela precisaria de proteção. Acaba que a Glinda concede a ela um beijo na sua testa, que é a proteção da menina, durante toda a história, toda a aventura dela, e ela acaba ganhando ali de brinde, como brinde, os sapatinhos de prata da bruxa má do leste que ela matou. E que esse sapatinho ali ela iria ter pro resto das suas aventuras e que ele é mágico. Então, pra chegar até a Cidade das Esmeraldas, ela tem que passar por essa estrada de tijolos amarelos. E é nessa estrada de tijolos amarelos que ela acaba encontrando 3 figuras incríveis, que seriam o Espantalho, o Lenhador de Lata e o Leão Covarde. Essas criaturas, assim, essas personagens são sensacionais e cada uma ali se junta a Dorothy pra conseguir chegar até o Oz, pra também pedir alguma coisa. O Espantalho, ele quer um cérebro, porque como ele é feito de palha, ele não tem um cérebro, então ele quer pensar como um homem. E o Lenhador, ele quer um coração, pra enfim conseguir amar, enquanto que o Leão Covarde, ele quer coragem, né? Como isso é o grande medo dele, o grande ponto fraco dele, ele quer coragem pra ser o rei da floresta, o rei dos animais. Então, com essa premissa, o livro ele se transcorre em diversas aventuras e aventuras muito legais e, enfim, a conclusão dos personagens é muito bacana. E apesar desse livro fazer parte da literatura infantil, eu tenho ele como algo assim que tanto um adulto quanto uma criança vão ser fisgados pela história de uma maneira, de uma intensidade igual. Porque apesar do livro ter muito essa superfície rasa, né, para as crianças, o livro ele tem uma característica muito bacana que seria a alegoria. Então, apesar de, por exemplo, ter o Espantalho, o Lenhador e o Leão, nós percebemos que esses personagens eles possuem uma profundidade muito além do que a que está escrita aqui. Então a gente percebe que eles representam, por exemplo, o Espantalho ele representa a inteligência, o Lenhador ele representa a bondade e o Leão representa a coragem. Enquanto que também eles poderiam representar, por exemplo, o reino do vegetal, né, dos vegetais,
no caso do espantalho, o reino dos minerais, no caso do lenhador, e o reino dos animais, no caso do leão. Então nós percebemos que tem realmente muitas significâncias aqui dentro desse livro, variadas. Então a gente tem que a alegoria aqui impressa no livro é muito bacana, o que faz com que o livro seja bom, uma leitura boa para tanto adultos quanto crianças. E inclusive com o respaldo da existência desses personagens, desses 3 personagens que acompanham a Dorothy, é que o autor vai conseguir transmitir para o leitor uma mensagem muito linda, que é a grande moral do livro, né? Que seria aqui, no caso, eu vou tentar dizer sem spoilers, porque tem spoilers ali para explicar. No caso é que nós temos, cada um tem dentro de si aquilo que sempre procura. E também que nós nos subestimamos muito, então nós estamos sempre nos subestimando, e o que faz com que a gente desacredite em nós mesmos. Muitas vezes. Então eu digo que os personagens desse livro são muito bem construídos, são lindíssimos, e eu não poderia deixar de citar aqui a Dorothy, que é uma personagem muito determinada, apesar de ser criança, e ela é muito forte, psicologicamente falando, e isso é muito legal. Até, inclusive, sobre esse assunto, na época as feministas tiveram a Dorothy como a primeira personagem da literatura infantil como sendo de cunho feminista. Eu não acredito muito nisso, que seja a intenção do autor, porque o autor aqui explica, na breve introdução que tem aqui no livro, explica que o autor ele meio que via com certos maus olhos, assim, as feministas do tempo, né, a nova mulher do tempo dele. E ele meio que ironizava, sobretudo com através de seus personagens, nessas feministas da época. Então eu não acredito que seja uma discussão muito válida, assim. Não creio que seja, sei lá, intenção do autor dar essa característica a Dorothy como sendo uma personagem feminista. Acho que é besteira, assim. Bom, Oz é uma terra praticamente quadrada, ela é meio que retangular. E cada região dela, assim, tem uma cor especial, que é única daquela região. E é engraçado isso porque, apesar de não ter um significado, assim, pra ele dar certas cores para certas regiões, você tem que não é uma coisa aleatória. Sabe aquela teoria das cores que a gente aprende na escola, inclusive com o círculo das cores? Então, ele usa isso na história. E, por exemplo, eu vou explicar isso, por exemplo. A cidade das Esmeraldas fica exatamente no centro do quadrado, e ela é verde. Só que entre a cidade das Esmeraldas tem a cidade dos Munchkins, que é azul, e a cidade dos Winks, que é amarelo. Então se você misturar amarelo com azul, dá a cor verde que fica no meio. E isso é bacana porque a gente percebe durante a história que a Dorothy e seus colegas, eles nunca passam de uma terra para outra de forma tranquila e sossegada. Sempre eles passam por grandes aventuras no limite entre uma cidade e outra. Talvez isso ganhe significado junto com as cores. E o grande ponto alto, assim, do significado dessas cores é com a cidade das Esmeraldas, justamente. E é aqui que entra uma crítica bem grande, assim, de quem estuda o livro, né? De que na cidade das Esmeraldas, a população tem que usar obrigatoriamente óculos com lentes verdes, enxergando, portanto, tudo verde. E eles dizem que, né, os grandes críticos dizem que isso sugere uma certa alienação da população e que quem fez isso realmente é o Mágico de Oz, que ele queria, enfim, que a população enxergasse tudo verde, então que ele impõe essa alienação à população. Bom, muita gente tenta encontrar um significado para a palavra Oz, né? E eu não sei se essa discussão merece grande importância, assim, mas né, em todo caso eu achei curioso isso. Tem muitas teorias sobre o nome Oz, inclusive uma das teorias que é uma das mais aceitas e talvez seja mais simples e, né, enfim, menos louca das que existem, é de que o autor tinha em seu escritório um arquivo nomeado de O a Z, então que ele juntou e formou a palavra Oz. Mas assim como tem muitas pessoas que não acreditam nessa teoria, muitas pessoas não acreditam em outras. E também muitas outras acreditam em outras, como por exemplo, de que o Oz veio do apelido Boss, é uma derivação do apelido Boss,
que era o apelido do Charles Dickens na época. Bom, a intenção declarada do autor ao escrever esse livro era deixar de fora o sofrimento e os pesadelos. E a gente percebe durante a leitura que realmente ele conseguiu fazer isso de uma forma muito legal, porque em momento algum da leitura, assim, você sente que a história é pesada e, enfim, né, sombria. Isso é legal, eu digo, porque o autor ele consegue transmitir a sua mensagem de uma forma muito clara e muito boa, sem utilizar da violência, sem utilizar coisas né, lúgubres e, enfim, coisas realmente pesadas, como acontece com os contos dos irmãos Grimm ou com os contos do Anderson. E realmente isso é um ponto muito positivo pro autor, porque ele realmente conseguiu. Eu comecei a ler o livro no ano passado com essa ediçãozinha aqui da Penguin, que é uma edição em inglês. Eu comecei a ler, mas eu tenho preguiça de ler inglês, então, né, eu meio que abandonei. Até que esse ano a editora Zahar me mandou essa ediçãozinha deles, que é a edição comentada, tá? Eles têm a edição de bolso, de luxo de bolso, que é pequenininha, mas essa edição é simplesmente fantástica e eu meio que indico pra quem quer ler e conhecer, sei lá, saber sobre curiosidades sobre esse livro. Porque ele não só tem a história, como ele também apresenta as imagens que o ilustrador original fez da história. Ele também tem uma cronologia e 2 textos muito bacanas no começo sobre o livro, que, enfim, apresenta dados sobre o autor e sobre a obra, né, e o contexto dela depois na cultura ali dos Estados Unidos, sobretudo. Eu indico bastante essa edição. E, inclusive, um ponto bacana que é abordado aqui no começo é de que várias obras-primas da literatura têm lapsos, né, em seu enredo. E que o autor geralmente esquece de que fez alguma coisa e acaba sendo, né, não muito condizente ali depois, quando ele continua a narrativa. E, inclusive, aqui na página 30, ele cita alguns exemplos, como o Cervantes, quando esqueceu que ele fez o burrico de Chanspânsia ser roubado e que depois ele acaba aparecendo sem explicações. Assim como também tem os lapsos de memória do Watson em Sherlock Holmes, né, que acaba gerando alguns pontos ali que não condizem com a história. E, inclusive, que o Baum próprio, né, ele se esqueceu de várias coisas e acaba que fica meio, né, zoada a história ali no meio. Porque o que acontece, né, o Oz, na verdade, não é só um volume único, é uma série de 14 livros. Porque o Oz, ele fez, né, o Mágico de Oz, quando ele foi lançado em 1900, ele fez muito sucesso. E acabou que o autor ganhou muito dinheiro com isso, inclusive com teatros, enfim, com várias outras coisas que ele acabou lançando. E, enfim, entre esses lançamentos ele lançou outros 13 livros da série. Então virou uma série, e que eu acho que aqui no Brasil não é publicado os outros livros. Mas pela introdução a gente percebe que são várias outras histórias muito bacanas, muito curiosas, inclusive personagens sensacionais que são descritos aqui, né, são apresentados alguns dos outros personagens que acabam aparecendo nos outros volumes. Uma coisa sensacional que, enfim, tá aqui na introdução, é que o autor, ele publicou em 1905, acho, um livro chamado The Fate of a Crown, que numa tradução tosca seria o destino de uma coroa, e que ele trata, sobretudo, sobre o Brasil. E isso me chamou a atenção. Ele não fala sobre o que trata, mas eu fui pesquisar e, apesar de não ter nenhum artigo assim em português que fale sobre isso, eu percebi que o livro ele se trata, na verdade, de um norte-americano que é comerciante e que ele acaba se conectando a um comerciante aqui do Brasil, que ele é republicano, o brasileiro, numa época que seria no Segundo Reinado aqui no Brasil. Então, você percebe que esse livro ele é marcado por características nossas, entendeu? E que também faz muito sentido o norte-americano ele se devotar muito a esse brasileiro republicano, que ele acaba se devotando, né, por, sei lá, ser norte-americano mesmo, porque o Baum, como norte-americano, ele seria a favor do republicanismo, quase 100% com certeza. Então você percebe que tem aquele quê de política no livro,
cheio de aventuras e que eu fiquei morrendo de vontade de ler. Inclusive, esse é um pedido para editoras ou a editora publicar o livro, que deve ser muito bacana. Bom, quando eu era criança eu fazia balé e numa das apresentações eu acabei interpretando o Espantalho. Então desde a criança eu tenho contato com essa história, mas eu realmente nunca tinha lido. Eu devo ter assistido alguma outra adaptação, mas eu não assisti, né, a adaptação de 1939, que é a mais conhecida e é tipo um clássico. O mais bacana dessa adaptação é que tem sutilezas muito legais. E apesar de ser um filme mesmo, tem musicais, né? Tem músicas cantadas dentro do filme e é muito legal mesmo. Inclusive Over the Rainbow, né? Que eu não vou cantar, não vou... Vocês sabem qual que é, né? Então, vem desse filme e eu achei muito bacana, né? Reconhecer a música. Uma coisa legal do filme é que ele interpreta o começo desse livro muito bem. No começo do livro, a principal adjetivação que o autor dá à terra ali que cerca a Dorothy, né, ali o Kansas, é a palavra cinza. Então ele descreve a paisagem da Dorothy ali como sendo muito acinzentada. E isso seria meio que traduzido pela melancolia, pela tristeza daquela terra, daquela vida pacata da Dorothy. E no filme eles interpretaram isso com os tons de sépia, né? Então o começo são tons de sépia e depois o final do livro é tudo colorido, com aquela técnica de Technicolor. E eu achei bacana isso por eles interpretarem, apesar de eu achar que preto e branco cairia melhor do que sépia, mas pelo menos já é algo destacado no filme. Nós temos também, né, a curiosa troca dos sapatinhos da Dorothy de prata para rubim. Outra modificação que eles fizeram no filme foi mudar o nome do lenhador de lata pra o Homem de Lata. Eu acho que eles fizeram isso basicamente pra meio que reduzir o nome do lenhador de lata, pra não ficar o lenhador de lata, né? No caso, também fica comprido em inglês. Mas eu acho que eles fizeram mais isso por conta dos musicais, pra ficar um pouquinho mais curto, né? Pra ser cantado, enfim. E, gente... Por fim, fechando aqui as curiosidades, o que é aquele cachorro, aquele Totó? É muito fofo aquele cachorro, você percebe que em toda a cena ele tá acompanhando realmente os atores e que ele é muito calminho, que eles pegam e abraçam e torcem, só falta torcer aquele cachorro e ele tá lá calminho na dele. É muito fofo esse cachorrinho ator, muito legal mesmo. E uma coisa que é legal, que eu também percebi aqui nas ilustrações originais, é que o meu cachorro, que vocês viram no começo do vídeo, é muito parecido com o Totó, que foi, enfim, né, aceito pelo próprio Baum, ali com o ilustrador dele, que é muito parecido, gente, não parece um Yorkshire? Oh, Cookie! Oh, Cookie! Hoje vou lhe usar. Sério, não parece? É muito parecido com o meu Cookie. Enfim, esse livro é muito lindo, gente. Eu amei, amei, amei. É o melhor, assim, livro infantil que eu já li até o momento. Eu indico fortemente, porque, como eu disse no começo, ele realmente é muito profundo, a leitura, né, desse livro. E eu realmente indico fortemente também essa edição, porque tem muita curiosidade, é muito completa. Enfim, eu indico muito essa história, esse livro, né, sobretudo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostarem, deem um like aqui pra mim no vídeo, se inscrevam no canal, acessem o blog que vai estar aparecendo na tela agora mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!